para suportar os clientes e treinamento. Temos a parte de engenharia de aplicação, onde nossos engenheiros atuam diretamente nas soluções em campo, né? Então, tem o a pós-implementação, o processo de implementação, onde nós temos um time de engenharia de campo, e eu faço parte da engenharia que nós chamamos de produto. Então, com a função de auxiliar o time de vendas, né, e também os nossos clientes antes da implementação dos produtos, assim como auxiliar nas aplicações que estão em prospecção. Ao final, nós teremos um tempo para questionamento, então, se tiver alguma dúvida durante a apresentação, quiser aguardar para o final, a gente abre um espaço também para sanar esses pontos. Bom, nessa parte de engenharia de produto, né, eu sou responsável por algumas unidades de negócio que nós chamamos, que são separadas por tipo de produto. Então, Control agrega a parte de CLP e HMs, Motion a parte de servomotores e inversores, e a parte de robótica, tanto a robótica colaborativa como a robótica industrial também. Apresentando brevemente a Onron, para quem ainda não conhece, a Onron é uma empresa japonesa, ela tem quase 90 anos de existência, e nós já estamos há mais de 40 anos no Brasil. É uma empresa que conta com 36 mil colaboradores no mundo, e a nossa sede, né, o nosso escritório fica em São Paulo, na Vila Olímpia, mas nós temos funcionários e distribuidores por todo o Brasil e América do Sul também. E em São Paulo nós temos um laboratório que nós chamamos Prova de Conceito. Esse laboratório tem várias máquinas com todos os nossos equipamentos e robôs, com a finalidade dos clientes conhecerem a nossa solução e realmente testar esses produtos antes da efetivação da compra. E o nosso portfólio de automação, ele alcança mais de 200 mil produtos. Então, desde sensores, sensor IO-Link, inversor de frequência, servomotor, toda a parte voltada para segurança de máquinas, como scanner, barreiras, CLPs e HMPCs industriais, robótica e também toda a linha de visão. Bom, como o nosso assunto hoje é Indústria 4.0 e a parte de robótica colaborativa, eu gostaria só de fazer um overview, né, para a gente fazer uma localização no tempo. Então, a nossa primeira revolução industrial, né, aconteceu há muitos anos, e um dos principais elementos que proporcionou, que alavancou essa revolução, foi a mecanização dos processos, principalmente a máquina voltada a vapor. Então, nessa época, os processos basicamente eram artesanais, realizados em casa, e a partir da primeira revolução foi quando começaram a se agrupar em locais com a finalidade de executar os processos industriais. Um bom tempo depois, nós tivemos a segunda revolução industrial, que foi baseada principalmente na produção em massa, né, de Henry Ford. Então, o sequenciamento de linha foi um fator importante, e, na ocasião, os elementos como o petróleo e a eletricidade foram elementos fundamentais para alavancar essa segunda revolução industrial. Não tão longe dos nossos tempos atuais, por volta final da década de 60, começo da década de 70, nós tivemos a terceira revolução industrial. E um dos fatores que alavancou essa revolução foi a produção automatizada. Então, na década de 70, nós podemos citar vários elementos, como o próprio CLP, o controlador lógico programável, os próprios robôs, né? A gente tem aí o primeiro robô datado de 1954, o primeiro robô industrial, com implementação na década de 60 no setor automotivo. Então, isso foi o que proporcionou a terceira revolução. E hoje,
né, nós vivemos a quarta revolução industrial, que está baseado em produção inteligente, incorporada com internet das coisas e Big Data. Então, o que é bom frisar, além desses elementos que impulsionaram as grandes revoluções, vale também comentar o tempo que cada vez é menor entre as revoluções, né? A gente fala aí de 100 anos, 70 anos, e agora nós já temos da década de 70 para 2020, nós estamos falando aí de 50 anos. Então, cada vez mais rápido. E, né, já tem a quinta revolução se aproximando, né, focada não só na parte industrial, mas também na parte da sociedade como um todo. Bom, quando a gente fala de revolução industrial, indústria 4.0, 9 pilares são fundamentais para a implementação desse processo. A gente fala na parte de simulações, né? Cada vez o tempo de implementações tem que ser mais rápido. Então, é fundamental que eu consiga simular os meus processos e identificar todas as falhas antes da implementação. Integração de sistemas, né? Então, antes era muito comum eu ter uma plataforma de programação para visão, outra para o robô, outra para o CLP, outra para segurança. Então, a integração de sistemas é algo também extremamente importante para aumentar a velocidade das soluções. Internet das coisas, né? Captar dados, cada vez mais informação, né? Pegar dados para transformar em informação. A parte de segurança, né? Isso é extremamente importante quando a gente fala de conectividade, né, com a internet e com sistemas, né, de computação em nuvem. Então, isso é também extremamente importante. Um dos pilares, né, a manufatura aditiva, que também proporcionou uma série de benefícios, a realidade aumentada, o Big Data e um dos pilares, que é o que a gente vai tratar mais a fundo hoje, sobre os robôs colaborativos, né? Então, dentre esses vários pontos importantes para implementação da indústria 4.0, o robô colaborativo, o robô autônomo, vai ser o nosso ponto de destaque na apresentação de hoje. Bom, antes de entender o que é um robô colaborativo, é importante a gente entender o que é um robô. Então, se nós procurarmos algumas definições de robô, ele nada mais é do que uma máquina programável que pode ser configurada para realizar tarefas repetitivas. Então, dentre os robôs industriais, nós temos diversas configurações. Então, por exemplo, aqui nós temos o robô Scara, que é um robô de 4 eixos, principalmente focado em aplicações em soluções de picking, de assembly, né, de alta velocidade. Os robôs articulados, robôs de 6 eixos rotativos, que têm extrema flexibilidade, né, conseguem atingir qualquer ponto dentro do envelope de trabalho, então, com 6 graus de liberdade. Aqui são os robôs de cinemática aberta. E aqui abaixo, os robôs de cinemática fechada, o robô Delta, né, ou também muito conhecido na indústria como robô aranha, né, ou robô paralelo. Esses robôs, eles têm extrema repetibilidade, ou seja, eles conseguem executar tarefas com extrema repetibilidade, retornar ao mesmo ponto com uma repetibilidade muito grande. Eles têm extrema velocidade, né? Então, uma velocidade muito grande. Porém, devido a essas características, são robôs que têm que ficar isolados das pessoas. Porque se um ser humano, uma pessoa, fica próximo ao equipamento com esse, em uma colisão, ele pode causar um dano, né?
Alguns robôs grandes conseguem causar danos de até 200 G, que com certeza pode ser fatal ao ser humano. E uma evolução, né, dessa tecnologia, nós temos os robôs colaborativos, né, os cobots, ou braços colaborativos. O que diferencia um robô colaborativo de um robô industrial convencional? Se a gente observar, o primeiro passo é a arquitetura, né? Então, os robôs industriais, eles podem ter pontos com canto vivo, né, que podem causar maiores danos em contato com o ser humano. Se a gente observar o robô colaborativo, ele possui todo o formato arredondado. Então, em caso de colisão, você tem uma menor força implementada nas pessoas. Outro fator, ponto de esmagamento, né? Se a gente colocar um membro ou dedo em algum ponto de robôs industriais, pode gerar o esmagamento. E isso também não acontece com o robô colaborativo. Um outro fator, né, é a sensibilidade ao torque. Então, a eletrônica do robô colaborativo, ela é diferente do robô industrial, o que possibilita uma maior detecção, uma maior sensibilidade com relação ao contato. E dessa forma, essa diferença de arquitetura permite que as pessoas trabalhem em espaços cooperados com o robô, que se porventura existir um contato com essas pessoas, não é capaz de gerar um dano à integridade delas. Bom, e essa tecnologia, né? Como que o mercado reage a essa tecnologia? Um fator importante para a gente acompanhar a robótica no mundo é a IFR, que é a Federação Internacional de Robótica, que analisa e acompanha todos os dados da robótica mundial. O robô colaborativo, até 2018, ele não aparecia nos resultados da IFR, ou seja, ele não tinha expressão. Porém, a partir de 2017, foi quando nós tivemos a primeira, né, aparição dos robôs, então com 11 mil unidades, e no próximo ano de 2018, com 14 mil unidades, o que já representou 3,24% dos robôs instalados no mundo. Então, em 2018, nós tivemos por volta de 420 mil robôs instalados no mundo e 3% foram robôs colaborativos, braços colaborativos. A princípio pode parecer um número baixo, porém isso representa um aumento de 24%. E isso demonstra que ano a ano o crescimento do robô colaborativo ele se torna exponencial. A expectativa do mercado é que por volta de 2027, 2028, então daqui a 7, 8 anos, os robôs colaborativos já representem 30% dos robôs instalados no mundo. Então, realmente, né, o mercado mostra que esses robôs eles estão sendo incorporados cada vez mais. Bom, um outro robô colaborativo que a gente pode mencionar nesse pilar da indústria 4.0 são os famosos robôs AMR, os robôs móveis autônomos. O robô móvel autônomo, ele tem a mesma finalidade que o AGV. Então, o AGV, o veículo autônomo guiado, que necessita de uma faixa magnética para realizar os movimentos de material intralogístico, né, a transposição de materiais dentro da empresa, tem como sucessor na indústria 4.0 os robôs AMR. O robô AMR, né, ele não necessita da faixa magnética para sua localização e movimentação. Os robôs, eles têm um scanner que fica localizado nessa abertura,
que tem a funcionalidade de executar a leitura do ambiente. Então, por compatibilidade, por score, né, ele tem um mapa padrão e ele faz a leitura atual, então ele consegue gerar uma correlação do ambiente atual com o ambiente gravado, e a partir dessa informação ele consegue se localizar e também gerar as trajetórias de forma autônoma. Então ele tem inteligência para calcular o melhor caminho para atingir os objetivos, e se aquele caminho não permitir a movimentação, havendo outras possibilidades dentro do layout, o robô consegue calcular e executar essa trajetória. Os robôs também contam com um scanner de segurança adicional, né, na parte inferior ou nas extremidades em diagonal, o que permite extrema segurança para trabalhos no mesmo ambiente que pessoas. Então, da mesma forma que o Cobalt, o braço colaborativo, o AMR, ele tem toda a tecnologia necessária para executar o trabalho próximo ao ser humano. E aqui nós temos os dados com relação aos robôs AMR voltados para logística. Então, né, a estimativa de crescimento dos Cobalts, segundo a IFR, foram de 23% de 2017 para 2018, e os AMRs com um crescimento de 53%. Ou seja, os robôs colaborativos, os Cobalts, eles crescem exponencialmente, e os robôs móveis, eles crescem numa velocidade maior ainda. Né? Então, isso mostra que o mercado ele realmente está absorvendo essas tecnologias, e a tendência é que cada vez mais esses robôs componham os elementos da indústria. E se a gente observar um ponto interessante, é que o crescimento do robô móvel, ele não inclui só a indústria de manufatura, né? Então, ele também é empregado em outros locais. Por exemplo, existe agora, na época do Covid, um sistema UV que faz a desinfecção de ambientes. Então, esse sistema foi acoplado em cima do robô móvel. Em conjunto, o robô móvel ele faz a movimentação pelos ambientes, né? Pode ser um escritório, uma fábrica, um hospital, para eliminar o vírus, por exemplo, o do Covid, ou até mesmo para movimentação de materiais em hospitais, e assim deixando a mão de obra de enfermeiras, médicos, mais disponível para o tratamento de pacientes e não para a movimentação de materiais. E aqui a gente pode ver a diferença das aplicações de robôs industriais e o AGV com relação aos robôs colaborativos. Então, no caso da robótica industrial, dos AGVs, são equipamentos que podem ocasionar um dano às pessoas, então, por isso, eles têm que estar totalmente isolados. E aqui, do outro lado, tanto o Cobalt como o AMR, com tecnologia possibilitando o trabalho colaborativo. Robotização, né? Esse é um ponto também muito importante, agora observando um pouco mais o Brasil, né? A IFR também, que é o principal órgão, né, a principal federação de robótica, né, uma das principais, ela faz o dimensionamento que é chamado de densidade robótica. Então, em 2019, o último dado, Singapura era o país com maior robotização. Como isso é calculado? Eles avaliam a base de robôs instalados que um país tem para um total de 10 mil trabalhadores. Então, para cada 10 mil trabalhadores, Singapura tem 831 robôs instalados. E aí nós temos Coreia, Alemanha, Japão,
A China, que se figura cada vez mais importante no crescimento da sua base instalada, em 2019, pela primeira vez, ela ultrapassou a média mundial de robôs instalados, que é a média de 99 robôs, né, a cada 10 mil trabalhadores. E o Brasil, né, ele tem, em média, 13 robôs para uma base de 10 mil trabalhadores. Então, observando a robotização dos países num cenário global, o Brasil ele ainda tem um número de robôs extremamente inferior do que o resto dos outros países. Um outro ponto, além da quantidade atual de robôs que esses países já têm instalado, é o crescimento, né? Como a robótica cresce ano a ano nesses países. Então, é considerado o crescimento agressivo, né? Então, países que têm alto investimento em robotização. Então, a gente pode notar que os asiáticos, eles têm grande papel nesse setor de robotização, como China, Tailândia, Taiwan, né? O crescimento considerado rápido, como Estados Unidos, Rússia, Japão, o crescimento moderado, né? Então, México, Alemanha, Austrália, e o crescimento lento. Então, aqui novamente nós temos o Brasil. Então, além de ter poucos robôs instalados, uma base instalada pequena, o nosso crescimento também é pequeno. Se a gente observar, por exemplo, um comparativo, no último ano foram instalados cerca de 420 mil robôs no mundo. A China instalou cerca de 100 mil robôs em um ano. E no mesmo período, o Brasil instalou cerca de 1.500 robôs. Então, é possível visualizar que tem uma discrepância muito grande no avanço desses países com relação ao Brasil. E é um ponto importante, né, para a gente observar. Bom, um outro fator, né, quando nós falamos de robótica, tanto cobots como a MR, é entender que o robô colaborativo versus o robô industrial, eles não são um concorrente direto, assim como o AGV versus o AMR, o robô móvel. O robô industrial, ele tem uma característica que vai atender um determinado range de aplicação. E que aplicações são essas? São aplicações da manufatura em que eu tenho um perfil de poucas variações, poucas variantes, a minha flexibilidade é menor, porém a minha produtividade e o tamanho do meu lote é muito maior. Então, seria algo bem focado, né, a terceira revolução, a evolução da segunda, que é a automatização da linha seriada de produção. Os robôs industriais, eles atendem muito perfeitamente esse tipo de manufatura, né? Alta velocidade, alta repetibilidade aos processos e produzir lotes grandes, porém com uma variação pequena de elementos. E é o que a gente pode acompanhar, por exemplo, nesse vídeo, onde nós temos robôs de cinemática fechada, o robô paralelo, o robô delta, executando a separação de alimentos, né, em extrema velocidade. O robô colaborativo, por sua vez, ele vai atuar no meio, né, dessas variações. Então, aqui no extremo, nós temos o trabalho totalmente artesanal, né, praticamente artesanal, trabalho totalmente manual, e o robô colaborativo, ele vai abordar exatamente o meio desse processo, porque ele tem recursos para produzir com um lote, né,
menor, porém com número de variações maior e com também uma flexibilidade maior, exatamente para atender um novo tipo de mercado que cada vez cresce mais. Então, aqui nós podemos ver um robô colaborativo, ele tem um sistema de visão incorporado. A minha peça, né, que no caso é uma caixa para paletização, ela não tem nenhum sistema garantindo o posicionamento, né, nenhum dispositivo pneumático ou mecânico, e com o sistema de visão, o robô consegue detectar a nova posição e executar o picking desse produto com perfeição. Eu poderia ter um outro produto aqui que o robô também seria capaz de atuar com o sistema de visão, identificando esse novo produto e executando o processo da mesma maneira. Bom, então, quando nós falamos de robôs colaborativos, de indústria 4.0, nós temos pontos muito importantes. Então, primeiro, colaborativo, trabalho de pessoas próximo aos robôs e seguro. Então, aqui nesse vídeo, nós podemos visualizar os robôs colaborativos móveis entrando na área de um robô industrial, ou seja, uma área perigosa para as pessoas. Ele tem um sistema de lift, onde ele tem a capacidade de entrar embaixo da carga, fazer a suspensão e, através da navegação natural, realizar toda a movimentação de carga dentro da fábrica. Movimentar um produto manufaturado para um próximo passo, para um próximo estágio, ou até mesmo para um fim de linha para ser embalado e enviado. E aqui nós temos um robô também de paletização, né, um robô de fim de linha de processo. A gente pode notar que não existe nenhuma proteção próxima ao robô, né? As pessoas têm livre acesso à proximidade do robô. Um fator importante do robô colaborativo é que ele tem um sistema que permite ele trabalhar em velocidade rápida, né? E velocidade lenta no modo colaborativo, que é acionado através de um sistema de segurança. Então, se eu não tenho pessoas próximas ao robô, ele pode trabalhar rápido e, se uma pessoa se aproxima da área de trabalho do robô, um sistema de segurança ativa um sinal e o robô trabalha mais lento e com a sensibilidade ao torque alterada para evitar qualquer dano caso a pessoa tenha contato com o robô. Principalmente na questão de layout, isso é muito importante. Se eu coloco um robô industrial, muitas vezes num fim de linha, pela necessidade de cercar todo o processo, muitas vezes eu inviabilizo algumas áreas da fábrica. Então, pensando também no layout das fábricas, o robô colaborativo ele tem um papel muito importante. Flexibilidade, né? Então, nós vimos que o robô industrial, ele consegue atender um alto volume, porém com poucas variações. Já o robô colaborativo, ele atende principalmente processos onde eu tenho uma flexibilidade muito grande, né? Muitos setups, trocas de linha a todo momento. Então, aqui a gente vê o robô autônomo móvel deixando um rack sem peças e acoplando, indexando em um rack abastecido para movimentar ele para o posto de trabalho. Então, sem a necessidade de faixa magnética. Se porventura eu preciso alterar a atividade do robô, né? Ele não vai mais para a máquina A, agora ele precisa ir para a máquina B. Eu não necessito executar nenhuma alteração de infraestrutura, né? Não preciso alterar o caminho com faixa magnética.
Via software, eu consigo alterar o objetivo para onde o robô colaborativo está se dirigindo. Então, aqui, ó, novamente, o sistema de visão incorporado no robô, né, permite extrema flexibilidade. Né? Os produtos podem vir de forma ordenada, desordenada. Eu posso executar diversos setups que o robô consegue atender de forma extremamente flexível esses processos. Conectividade, eu acho que é outro ponto importante quando nós falamos de indústria 4.0. Um deles, principal, é a flexibilidade e a outra, a conectividade. Né? Hoje, cada vez mais, os equipamentos eles não estão standalone, eles não estão isolados na fábrica executando os processos. Não, eles têm que coletar informações, coletar dados, na verdade, e transmitir, né, para supervisórios ou sistemas de controle em nuvem ou Big Data para conseguir cada vez mais tornar o meu processo mais eficiente. Então, por exemplo, aqui o robô móvel, ele tem total conexão, por exemplo, com sistemas SCADA, MES, né, de supervisão, que podem tanto receber as informações de processo, de internet das coisas do robô, assim como também executar todos os comandos para o robô. E o mesmo acontece com o robô colaborativo, né, com o Cobalt. Ele não está isolado do processo. Então, por exemplo, se eu preciso fazer a rastreabilidade do processo, eu posso tirar uma foto de um QR Code, de um código de barras, qualquer código 2D, e armazenar essa informação no banco de dados, né? Ou se eu preciso executar uma inspeção de qualidade importante do meu produto, novamente eu posso executar uma foto, né, uma imagem do meu produto, verificando se ele atende os requisitos para o meu processo e para o meu cliente. Outro ponto dos robôs colaborativos é a programação simplificada. Então, o Cobalt, assim como o AMR, eles atendem processos de manufatura, muitas vezes que já estão implementados, como o fim de linha que nós vimos, né, para paletização, ou um processo robotizado, que agora vai ter um AMR para fazer a movimentação de carga. Então, esses robôs, eles têm que possuir uma programação simplificada, né, de forma fácil, eu consiga introduzir esses robôs na minha manufatura. Então, aqui nós temos um vídeo falando brevemente como que funciona a programação do AMR, né? Basicamente, eu conecto esse joystick ao robô, então eu vou dirigir ele muito parecido com um carrinho de controle remoto, e durante essa direção manual, o próprio scanner de navegação, o líder do robô, ele vai ler o layout, a planta 2D, a planta baixa da fábrica onde ele vai trabalhar, e vai armazenar essa informação, que aqui na imagem seria os pontos pretos. E depois, basicamente, no meu notebook, eu só vou fazer a configuração via software. Então, por exemplo, aqui em laranja, eu consigo definir as áreas proibidas, onde o robô não pode ter acesso. Nas áreas de tráfego, eu posso definir velocidade, sentido de rota, se é uma mão única ou se numa via que tem duas mãos, o robô deve ir pelo lado direito e retornar pelo lado esquerdo. E a partir de toda essa parametrização do que o robô pode ou não pode fazer, eu só defino os objetivos, né? O ponto A, o B, o C e o D. E a partir desse ponto, a autonomia, a inteligência do robô é que vai
calcular o melhor trajeto entre o ponto A e o ponto B. Se é por essa rua, se é por essa rua. E aqui mostra como é fácil a alteração de processo. Se eu não quero mais que o robô atue nessa máquina, simplesmente movendo esse objetivo para um próximo ponto, eu salvo isso e o robô vai começar a executar o trajeto para outro ponto. E o mesmo acontece com o Cobalt, né? Aqui nós temos um exemplo de programação, né? Aqui ao lado a tela do software, onde o usuário vai criar um programa utilizando o sistema de visão em poucos minutos, né? Os blocos já são pré-configurados, você basicamente configura os blocos, né? Tanto para uma lógica if, um switch case, wait, acionamento de digital output. O mesmo acontece com a visão, né? Você já tem as indicações totalmente pelo software. O próprio software, como vocês podem ver na tela, vai indicando as próximas etapas de configuração. E, além de toda a configuração ser possível via software, ainda existe, na flange do robô, alguns facilitadores. Por exemplo, um botãozinho aqui de Free, que permite que você leve manualmente o robô até a posição. E no próprio robô, eu tenho um outro botão que vai gravar a posição de trajetória do robô. Assim como um outro que irá acionar a garra fisicamente e ainda vai incorporar isso no programa. Então, ele está utilizando o botão livre para posicionar o robô, botão point, vai entrar a posição de trajetória do robô, ele acionou o botão de gripper, de ferramenta, ele já fechou fisicamente a ferramenta e já incorporou isso no programa. Então, agora, basicamente, ele vai colocar o robô em operação. Então, tanto a MR como o Cobalt, eles têm essas interfaces extremamente amigáveis, exatamente para a programação se tornar mais fácil e mais rápida, possibilitando a implementação na manufatura com mais eficiência. E tudo isso, né, que nós conversamos, vai de encontro com cada vez mais a manufatura globalizada que nós temos, né? A gente pôde notar ali os países asiáticos investindo bastante, né, na robótica, não só na robótica colaborativa, mas como na robótica industrial, e isso reflete principalmente nos custos dos produtos. Então, a competição hoje é global. O produto que é fabricado no Brasil, ele vai competir com produtos que são fabricados no mundo todo. E o Cobalt também, ele vem para atender uma manufatura um pouco diferente, não só aquela manufatura seriada que produz produtos em grande volume, com características muito parecidas. Não, por quê? O perfil de cliente, ele muda cada vez mais, né? Os nossos clientes, eles estão cada vez mais conectados. Eles são cada vez mais exigentes, né? Cada vez mais impacientes, eles querem o produto com cada vez mais velocidade, em diferentes canais de vendas, né? Não só presencial, pela internet, diversos canais. E aqui um dos pontos mais importantes, né? A exclusividade de produtos. Muitos produtos hoje não atendem o perfil de cliente se eles reproduzirem um perfil seriado. Aqui tem um exemplo de um tênis, onde, por exemplo, o cliente pode entrar na internet, alterar algumas características do produto, cor, design, adicionar o nome, e aquele produto vai ser confeccionado exatamente com as características daquela pessoa que solicitou. Então, o próprio perfil de cliente, ele faz
com que a manufatura venha também sofrendo alterações e tenha que cada vez ser mais conectada e mais flexível. Bom, vou chegando aqui ao final da minha apresentação, então eu vou disponibilizar caso alguém tenha alguma pergunta, algum questionamento sobre mercado, sobre robôs, AMR, ou qualquer outro ponto da nossa apresentação. Renan, boa noite. Boa noite. Obrigado pela palestra. Eu, professor Salomão, sou um dos professores da disciplina. E uma coisa que chamou a atenção, uma observação, não é uma pergunta, gostaria do seu comentário um pouco mais detalhado. A inclusão da visão nos robôs, ela mudou totalmente o paradigma da indústria. Eu saí de engenharia há 35 anos atrás, então passei por toda aquela fase da automação e tal, e tudo tinha que ter uma referência, um ponto de ancoragem, um ponto de... Hoje não, isso só fica para o produto. Então, isso, na verdade, representa uma diminuição de custo muito grande, se olharmos pelo lado de uma mudança de linha, um lançamento de um produto. Perfeito, acho que o seu comentário está totalmente preciso e correto. Cada vez mais a tecnologia da visão computacional com a robótica, elas se fundem cada vez mais. Lógico, há um bom tempo já existe essa tecnologia, porém em produtos separados. E aí entra fatores importantes, né? Primeiro, o custo, né? Você tem o custo da tecnologia do robô, o custo da tecnologia da visão. E também agrega o valor das horas de desenvolvimento de uma solução, né? Então, você tem que desenvolver o software da visão, o software do robô, e por final, que os dois se conversem. Então, é exatamente isso. Você pega, por exemplo, um Cobalt com visão incorporada, né? Ele vai atender uma gama de aplicações muito maiores, né? Com um tempo de implementação muito mais rápido. Consequentemente, ele pode diminuir alguns periféricos, né? Por exemplo, um dispositivo de indexação, uma mesa giratória ou componentes com esse, e ainda por final, ele consegue agregar mais valor ao processo, lógico, se o takt time da linha permitir. Então, além do robô aplicar uma cola num produto, ele, após o término, ele consegue validar se aquela operação foi realizada com sucesso. Então, assim, eu concordo 100% com esse comentário. Eu tenho uma pergunta também, Renan. Você está me ouvindo? Sim, sim. Tá. Eu tenho uma pergunta também, é o Rui que está falando. Com esse sistema de visão, eu conseguiria fazer leitura de código de barras e também caractere, tipo, fazer um OCR com esse sistema de visão? Sim, o robô ele já tem standard as ferramentas para leitura de qualquer código 2D, então pode ser um código de barras, um data matrix. O OCR também é possível, porém o único fator é que ele precisa de uma licença adicional de software, né? Isso não está standard no produto, mas você consegue realizar qualquer leitura OCR também. Uhum. Porque hoje é bastante comum o pessoal querer fazer uma amarração para verificar se o produto que está sendo montado, ele está de acordo com o componente ou o código de barras no produto ou na ordem de produção, né? Então, eu vejo o pessoal fazendo bastante esse tipo de trabalho com um leitor, um scanner de código de barras, um scanner para fazer a leitura do código que está gravado no produto, né, e conferindo se as peças que estão sendo montadas estão de acordo com a folha com a lista de montagem, né? Uhum. Então, Não, com certeza. O que eu percebo do mercado é exatamente isso, né? Cada vez mais aplicações
com essas necessidades de leitura, de confirmação, tanto de códigos como de OCR também. Uhum. E outra coisa que eu queria te perguntar, esses cobots, os robôs colaborativos, eles já estão atendendo as normas NR12? A gente pode colocar ele junto com o operador para trabalhar? Sim. Sem proteção? Sim. O produto, né, ele é certificado por uma organização, né, é certificado. Você pode colocar ele para trabalhar, a NR12 já contempla esses produtos. O único fator, né, isso acho que vale tanto para o robô, para o Cobalt, como a MR, que são os dispositivos, né? Então, por exemplo, se no meu Cobalt eu tenho um gripper, né, ele já não contempla mais o robô, ele já é um adicional ao robô. Então, eu vou ter que ter uma análise de risco, vai ter que ter uma RT para validar se aquele processo ele está atendendo às normas. Ah, entendi. Por exemplo, se o Cobalt carrega uma faca, por exemplo, você não pode assumir que a faca está segura, né? Você só consegue garantir o robô, né? Exatamente. Entendi. Tá bom. Eu vou deixar o resto do pessoal perguntar aí. Renan, eu tenho uma pergunta. Qual é a política da Onrum com relação aos aplicativos que serão usados, né, nessa nova linha de robôs e de sistemas que elas estão produzindo? Porque até o momento, pelo menos que eu sei, a menos que eu tenha mudado isso há pouco tempo, os aplicativos, como por exemplo o CX1, outros aplicativos da própria configuração de IHM, todos eles têm um custo, né? Um custo para ser adquirido. A Onrum produz o dispositivo, produz o software e vende ele separadamente. Como que vai ser feito isso quando você tem um robô como esse aí e o cliente é obrigado a ter esse aplicativo? Por exemplo, no caso dos robôs colaborativos, tanto o software do Cobalt como o software do AMR são gratuitos. Você consegue entrar no site da Onrum e baixar, né? E com relação às demais linhas de produto, tanto para IHM, CLP, Visão, cada vez mais está existindo a integração na mesma plataforma, que hoje na Onrum é o Sysmac. Então, você consegue, assim, a linha toda ainda não está implementada, mas CLP, IHM, segurança, a linha de robôs industriais está sendo incorporada também, né? Então, o Sysmac ainda tem um custo, né, claro, mas ele está cada vez mais integrado, tudo na mesma plataforma. Ok, obrigado. Imagina. Mais uma pergunta, então, Renan. Quando você falou da AMR, você falou que eles não precisam mais de pista magnetizada ali para se guiar, né? Uhum. Como é que ele funciona para você transladar um produto de um lugar para o outro? Ele trabalha com um sistema de compatibilidade, né? Ele tem o mapa 2D do ambiente no qual ele está inserido, né? Então, por compatibilidade, ele tem um scanner que atua 15 metros com um range de 270 graus, e aí ele faz essa correlação do ambiente que foi mapeado com o ambiente atual. E a partir daí ele consegue entender quais são os pontos estáticos, os pontos móveis, e conseguir calcular, né, o algoritmo para calcular o deslocamento do ponto A ao ponto B, sempre respeitando as configurações que você coloca também, né, com relação à velocidade, sentido de via. Você também consegue melhorar
melhorar no sentido assim, de personalizar esses scanners, né? Para, por exemplo, em determinado ponto, se você tem uma área muito populosa, o robô trabalhar com uma velocidade menor, ou se é uma área com menos densidade de movimentação, o robô conseguir ter um desempenho melhor. E onde que você tem esse AMR instalado no Brasil? Ou instalado ou vendido? Olha, montadoras, Fiat, Mercedes, Lear, Tramontina, Midea, Sumitomo, a Onrum, ela tem mais de 40 mil AMRs instalados no mundo, né? Aqueles robô autônomo que a Bosch tem aqui na fábrica de Curitiba não é da Onrum? Eu acho que da Bosch não. Não. Tá. Pode ser melhor que eu. Oi, boa noite. É o Rodrigo, tudo bom, Rui? Olá, fala, Fish. Tudo bom, Renan? Tudo jóia, Fish. Tudo bom. Não, da Bosch não, infelizmente esse não foi, mas no Globo tem, a Bosch utiliza o LD da Onrum, sim. Aqui na planta de Curitiba não, e ele só tem um, e eu acredito que o projeto não evoluiu, mas só tem um. É que a gente foi fazer uma visita na Bosch esses tempos atrás, a gente viu um lá, né? Então, por isso que eu fiquei curioso para saber se não era da Onrum, que era bem parecido até. Parecido, eu também vi, eu participei disso aí, mas não, esse aí não, por alguns aqui em Curitiba, aí a gente não conseguiu. Aqui em Curitiba você tem algum, Fish? Sumitomo. Ah, na Sumitomo? Ah, sim. Entendi. Tá. Beleza. E só me permite, Renan, fazer um complemento do que até o Rui perguntou ali, a questão de compatibilidade, se falou da compatibilidade de mapas, mas esses AIV, da Onrum, os nossos LD, eles possuem eles possuem um CLP interno. Então, com base, você faz uma programação e troca de sinais, por exemplo, a determinados pontos, você pode fazer trocas de sinais digitais em esteiras para receber ou descarregar material de uma forma bem tranquila. Na verdade, aquele modelo que você trouxe uma vez, acho que o robô estava instalado em cima do carrinho, né? Não me lembro, o Renan estava junto, lembra-se, Renan? Eu acho que a gente levou separado, Rui. Ah, tá, porque aí você tinha comentado que hoje tem bastante aplicação, por exemplo, no WCM, de o carrinho ir lá no depósito, pegar as peças e trazer direto para a linha de montagem, né? Isso. Aí você tinha comentado na época que esse AMR era capaz de, com o robô montado em cima, ele sozinho ir lá buscar a peça, fazer a leitura do código de barra do produto na estante, pegar a peça e me trazer até a linha de montagem, né? Pelo menos foi isso que você tinha me falado. É possível, é que nem eu falei, tudo é desenvolvimento de programas, de lógica, né? Mas sim, é possível. Tem algumas aplicações e vídeos até na internet, no YouTube, que mostram aplicações do robô sobre o LD Mobile, né? Mas é um ponto bem relevante ao que o Renan falou e o que até você falou. Não adianta colocar o robô todo ser colaborativo, mas colocar uma faca na ponta do robô. Então, daí já é meio complicado. Mas sim, ele tem toda essa compatibilidade, sim. E existe um hardware chamado Enterprise Air Manager que contribui para fazer toda essa gestão aí. Legal. Opa, boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Me falar, Renato, eu poderia perguntar uns 2 detalhes, Renan? Claro, fica à vontade. A primeira dúvida é o seguinte, eu já vi alguns colaborativos que tem um scanner de segurança agregado. Então, ele trabalha numa velocidade, quando a pessoa chega, aí ele reduz. Isso é adequado para atender a NR12? E a segunda coisa, no vídeo que você apresentou, colaborativo, tinha a pessoa estava programando, parecia por um iPad, algo desse tipo. Esse iPad já vem com o robô, com o comando do robô, ou qualquer dispositivo Bluetooth ali, ele conecta, um notebook, conecta e faz a programação?
Respondendo a primeira pergunta, sim, né? É bem comum você ter dispositivos de segurança acoplados ao robô colaborativo, né? A gente pode imaginar o seguinte, o robô ele pode trabalhar em 3 tipos. Só colaborativo, porém ele vai ficar mais lento. Se eu deixar ele standard, né, ou industrial, eu teria que cercar ele totalmente, então ele vira um robô industrial, ele perdeu a finalidade. E o modo mais comum é exatamente esse, trabalhar colaborativo com pessoas próximas e veloz quando não tem ninguém próximo. E sim, atende a norma, né? Lógico, tem que ser feita análise de risco, não é a minha especialidade, mas, por exemplo, o tempo de scan do scanner de segurança é uns 80 milissegundos. Então, eu tenho que atuar ele, por exemplo, a 3 metros, para dar tempo do robô diminuir a velocidade e entrar no modo colaborativo. Já uma barreira, né, ela tem um scan muito mais rápido, 30 mili, por exemplo, então eu posso deixar essa zona de escaneamento mais próximo do robô, né? Então, sim, é possível e é a forma mais comum que os robôs colaborativos estão implementados. E com relação ao tablet, sim, o nosso robô colaborativo, para interfaceamento de programação, você tem 2 vertentes. Você pode plugar diretamente no robô teclado, monitor e mouse, né? Então, você acessaria diretamente o PC industrial do robô para efetuar a programação, ou em qualquer dispositivo Windows, pode ser um tablet, pode ser um notebook, você instala o software do robô, que é o TMFlow, e aí você consegue executar toda a programação e salvar diretamente no robô. Tá, então o tablet, só clareando, então o tablet precisaria estar com o Windows nele instalado e ele está acessando um roteador que está conectado no comando do robô, é isso? Perfeito. Tá, joia. Obrigado aí. Eu que agradeço. Oi, Rui. Boa noite. Opa, boa noite. Boa noite, Rui. Boa noite, tudo bem? É o professor Adriano da PUC. Acho que o Rui está no mudo. Boa noite, É Adriano. Tudo bem? Poderia fazer uma pergunta? Claro. Eu não para mim, né? Da área de... Hã? Não para mim, para o Renan, né? Não sou da área de automação, né? Não sou da área de automação, mas eu estava lendo um dia na internet, pesquisando e vendo, né, sobre robôs autômatos, aí eu fiquei curioso em saber, né? Quando eu faço a montagem, autômatos não, colaborativos, né? Quando eu coloco 2 robôs para trabalhar junto numa célula, assim, eu vi que um detecta o outro e eles meio que desenvolvem uma inteligência, entre aspas, né? Eles são colaborativos, um faz a atividade em sincronia com o outro, é isso mesmo? Então, acho que não só no robô colaborativo, né, mas existe na robótica o sistema que a gente chama de single robot, né? Então, eu posso ter 2 robôs trabalhando próximo um outro, mas são 2 braços totalmente isolados. Ou um sistema que chama add-on, né? Ou seja, eu tenho um controle e 2 robôs. Então, um robô consegue enxergar o outro. Então, basicamente, fazendo um comparativo, né? Seria como eu mexendo minha mão e o professor Rui mexendo a dele. A gente está ali próximo, mas são controles separados. A gente consegue se comunicar, mas a gente tem que trocar informação. Agora, tem sistemas onde eu tenho um controle e 2 braços, que seria eu movendo as minhas 2 mãos. Então, nesses sistemas, o sincronismo, ele funciona muito melhor, né? Então, tem essas 2 vertentes. E no robô colaborativo, você também consegue. E com o nosso robô colaborativo, que tem o sistema de visão, ele usa exatamente esse sistema para trocar informação e fazer as montagens com mais precisão. Beleza, Renan, obrigado, hein? Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Valeu. O professor Adriano era professor da UTF também, hoje ele dá aula na PUC, mas era colega nosso também. Tomara que ele volte a ser colega nosso em breve. Legal. Tomara, Rui, tomara. Tomara.
Bom, gente, não tem mais pergunta? Ô, Fisch, você quer perguntar? Só fazer, Rui, deixa eu fazer uma consideração. Foi colocado, lamentavelmente, o Brasil é 13 robôs para cada 10 mil. 10 mil, né? Mas isso é questão da economia ou é uma questão cultural ainda aí? Tem alguma... Vocês que são do outro lado, fazem um estudo, analisam o que está acontecendo com esse país? Olha, eu vou, assim, dar minha avaliação sobre isso, aí se o Fisch quiser também pontuar alguma coisa. Eu percebo, né, pelo o mercado brasileiro e o que a gente acompanha de fora, para a robótica e como a automação de modo geral, no Brasil, as empresas, normalmente, elas visualizam o payback do investimento em torno de 1 ano, né? Então, se o investimento que eu fizer em automação, eu não recuperar esse investimento em 1 ano, dificilmente isso avança, né? E outros países asiáticos, Europa, eles têm uma cultura diferente. Eles trabalham normalmente com payback de 3 anos, 5 anos, ainda viabiliza o projeto. Normalmente, um sistema automatizado desse consegue trabalhar tranquilamente 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, acho que o que impacta mais hoje no investimento em robótica é a necessidade que as empresas do Brasil têm de ter um retorno de investimento rápido, né? E muitas vezes não é possível. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse assunto também, que eu acho que é bastante pertinente nesse contexto da indústria 4.0, né? Onde a gente tem produtos cada vez com vida cada vez mais curta, e principalmente na automotiva a gente vê as montadoras e as fabricantes de autopeças trocando dispositivos e instalação com muita frequência, né, por causa desse curto tempo de vida dos produtos, né. E eu estava conversando com o Fisch esses dias atrás que, principalmente questão de manipuladores, aqueles manipuladores dedicados, com um cartesiano, ferramentas dedicadas, ele tem pouca possibilidade de reuso, né? E hoje, uma das palavras que o pessoal tem usado bastante é reuso, de você poder aproveitar a ferramenta para outros produtos, né? E o robô eu vejo assim como uma ferramenta que ele é facilmente reconfigurável e também qualquer produto que você vai introduzir a mais, né, que de repente você tem um novo modelo que você tem que produzir, você consegue usar o robô de uma forma muito mais rápida, adequar ele para a nova condição de produção de uma forma muito mais rápida, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente tende a usar mais o robô, sabe, do que fazer máquinas dedicadas. E eu acho que até hoje, no Brasil, a gente deu muito pouco valor para o robô, talvez por causa do alto custo, né, porque a gente sempre teve problema de custo com a tecnologia importada, né, principalmente por causa dos impostos e tudo mais, né. Então, no meu tempo de vida que eu tenho na indústria ali, eu acho que uma das barreiras que a gente sempre encontrou para ter tecnologia de ponta era o custo, sabe? E aí talvez essa coisa do payback ali ficar lento em função do alto custo dos equipamentos, né? Então, isso, se houvesse, de repente, uma desoneração para a gente poder comprar esses equipamentos de alta tecnologia com menor custo, eu acho que o Brasil poderia estar numa situação melhor, assim, com a densidade de robôs, né? Mas eu acho que... Opa, desculpa. Mas eu acho que... Eu concordo plenamente, né? Mesmo o robô ele não tendo imposto de importação e não tendo IPI, mesmo assim não tem como comparar o valor do robô no Brasil com outros países. Realmente a oneração dele é muito maior. E com relação à flexibilidade dos robôs, eu também concordo. Até muitos fabricantes de máquina produziam seus próprios equipamentos cartesianos para movimentação, né, pick and place,
o robô ele se torna muito mais fácil para a programação e com um custo muitas vezes menor do que um desenvolvimento de um cartesiano. Né? Então, o que também ajudou na implementação dos robôs. Ei, Renan. Sim? Você falou que tem empresas que estão trabalhando com 3 até 5 anos de payback, é isso? Não, isso fora do Brasil, né? Fora do Brasil, fora do Brasil, né? É isso. Agora, no Brasil, dificilmente, se o projeto passa ali de 1 ano e meio de payback, dificilmente avança. A não ser que seja um normativo de lei ou realmente por uma questão de segurança, de operação, dificilmente avança. Não, que eu tinha uma informação, mas essa informação é antiga já, né? Que o pessoal estava trabalhando com 2 anos de payback, por aí. Eles estão trabalhando com 5 anos, nossa, daí isso fora, né? De 3 a 5 anos, dependendo do projeto, fora ele ainda se implementa. Agora, no Brasil não. O que eu acho que é essa questão do payback é que se você pensar no robô como um equipamento que você compra para um determinado projeto e depois você joga fora, daí o payback é longo mesmo, né? Não vai se pagar tão rapidamente. Agora, se você comparar, por exemplo, com uma instalação predial que você investe, mas você pode reutilizar ela para outras aplicações, eu acho que o payback já fica com outra cara, sabe? Eu acho que por isso que eu digo que o fato dele poder ser utilizado para outros projetos de uma forma ainda mais rápida até, né? Porque você pensa, com esse sistema de visão, então, que você não vai precisar mais ficar investindo em sistema de indexação, aquela coisa de você trabalhar com gabaritos para posicionar, né? Eu acho que facilita bem mais ainda a introdução de produtos novos, montagens novas, processos novos. Se você quiser fazer um processinho a mais no processo de montagem ali, com o robô é só reprogramar ele, né? Não, verdade. Sim. Então, Rui, isso é mais uma questão cultural e a maneira como se posicionam as coisas no Brasil do que o custo e imposto em si. Exatamente. Porque se ampliar esse leque, eu acho que a maioria das pessoas na indústria, até empresário, não tem essa análise que hoje está sendo discutida aqui, de que não é só a máquina ali, sim todo esse processo de indexação das coisas, de mudança de linha e tal, tudo isso tem que entrar no pacote. É mais cultura do que o imposto em si. Eu entendo, é muito mais caro. Eu acompanho os preços de coisas fora do Brasil, assim, algumas são absurdas a diferença. Mas a maioria das vezes, só um ponto aqui discordando, aí não é necessariamente só o imposto, é mais um posicionamento de todo mundo que está no teatro aí. Mas para isso que é importante, então, para esses jovens agora, à medida que vão saindo para a indústria, levar outros aspectos, né, para pôr na mesa de discussão, para ampliar essa visão do custo ali. Isso é comum, e não só ali, na questão de energia é a mesma coisa. Eu vejo aí no meu ramo principal, aí, que é da hidráulica, as pessoas fazem barbaridades, gastando com o que não... algo é mais caro, no entanto, ele vai se pagar com economia de energia, e nós temos que mudar até a maneira, de fato, a maneira de discutir as coisas e ampliar as referências aí para fazer um cálculo de investimento, por exemplo. Não, e exatamente, né? Eu acho que um dos papéis importantes dos engenheiros e técnicos na indústria é exatamente esse. Às vezes a gente não tem o poder de decisão, né? Cabe a um diretor, a um CEO, mas é exatamente a gente mostrar a tecnologia, mostrar os benefícios, né? Para influenciar essas pessoas tomadoras de decisão. Concordo plenamente, professor. Bom, Fisch, você quer falar alguma coisa ali? Que você, quem atende mais a região aqui da nossa cidade aqui em Curitiba é o Rodrigo Fisch, né? Que
Então, primeiro, obrigado, Rui, pelo convite aí, e a gente, é interessante essa conversa aqui, muito obrigado, Renan, pela sua disponibilidade de compartilhar o conhecimento aí, que é sempre bem atual, e a discussão agora, no final, é bem relevante, os apontamentos do professor Salomão e dos demais aqui, e a gente vê que tem muito espaço a trabalhar ainda. Eu e o Rui já nos conhecemos há uns poucos 20 anos aí, né? Então, a gente já acompanhou bastante essa curva aí de tecnologia. Não vou dizer na indústria 2.0, porque é demais, né? Mas na 3.0 para cá, já trabalhamos bastante coisa aí. E o professor Salomão também, já tivemos oportunidade aí de ter aula com ele. Mas acredito que tem muito, essa apresentação do Renan nos mostra que tem muito espaço ainda para desenvolver, tem muitos paradigmas em primeira situação para serem quebrados, né? E um deles é o que nós estamos fazendo aqui, o que eventualmente a gente estaria fazendo presencialmente lá na UTFPR, hoje estamos conversando aqui, cada um em suas casas, eu até estou cuidando do horário aqui, porque eu estou no meu escritório, é o quarto do meu bebê, né? Então, daqui a pouco vou ter que liberar aqui para ele. Mas a gente está se reinventando, é um momento bem oportuno, e eu acho que essa discussão robótica, indústria 4.0, é muito pertinente para o momento. Obrigado de novo, Rui, obrigado, Renan, pelo apoio aí. Bom, se ninguém tiver mais pergunta, agradecer ao Rodrigo Fisch e ao Renan também, e toda a equipe dele também, de estar nos dando essa oportunidade de aprender um pouquinho mais com os produtos da Onron, né? E eu acho que, assim, como o próprio Renan mostrou ali no comecinho da apresentação dele, o robô é considerado um dos pilares da indústria 4.0, né? Justamente que eu entendo que justamente por esse cenário ser um cenário onde a gente está tendo várias mudanças e cada vez mais rápidas, né? Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais de ferramentas e máquinas, dispositivos que a gente consiga reprogramar e reconfigurar ele de forma rápida, né? Assim como o próprio produto tem sido acelerado cada vez mais o desenvolvimento deles, o ferramental para se produzir também tem que ser rápido, né? E bastante flexível. De preferência que ele seja automaticamente flexível, né? Não que a gente tenha que ficar produzindo ferramental, né? Que a própria ferramenta seja reprogramada automaticamente, né? Então, eu agradeço a oportunidade de aprender um pouquinho mais com vocês aí, né? E vou deixar o Celso e o Sidney também apontarem alguma coisa antes de a gente terminar essa sessão, então. É importante essas palestras, e a gente sempre vai aprendendo, e nós estamos num momento de mudar, como estamos tentando nessa disciplina, mudar os paradigmas de como até o aluno, o futuro engenheiro já estão trabalhando, a maioria já está fazendo estágio, e obrigado pela presença de vocês, o Rodrigo, ex-aluno, acho que do técnico também, Rodrigo, só na engenharia. Então, é bom, bacana ver isso daí, que o pessoal vai se posicionando e de uma forma bem atualizada, bem moderna aí no mercado. Obrigado pela presença dos dois aí. Tem uma última questão só a parte de servo motor da Onron. Tem alguém aqui em Curitiba que trabalha para a gente? Pode conversar comigo, professor. Tá. Aí outra hora eu faço. Depois eu tenho o e-mail do professor através dos e-mails que o professor Rui compartilhou. Aí eu troco meu telefone contigo. Tá bom, então. Obrigado. Obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer ao Renan, ao Rodrigo, pela esclarecimentos que foram bastante interessantes, né? Mostraram como está o mercado agora nessa linha de robô colaborativo, que eu já tinha visto alguns de outra marca, né?
mas da honra eu não tinha visto ainda. Então, achei bastante interessante, muito, muito importante para a gente agregar o nosso conhecimento também. E vamos ver uma hora aí para conversar sobre o Sysmap. Nós estamos usando ainda uma ferramenta muito antiga, muito velha, né, que é o CXO, apesar que a gente está usando o C1J, né, o CJ1M. CJ1M, isso, perdão, que é o nosso CLP, que temos lá no FMS. É uma ferramenta que ainda funciona para nós, mas, claro, a gente seria sempre importante estar acompanhando o mercado, né, e vendo atualizações. Eu sei que a UTFPR não dispõe de verba para fazer aquisição, então não sei como que seria para fazer a aquisição desse Sysmap um dia. Então, agradeço novamente a oportunidade e ficamos à disposição. Obrigado. Obrigado. Eu estou vendo agora aqui que o professor Daniel Balheiro também está aqui. Eu não sei se ele quer falar alguma coisa também. Ele também está coordenando o lançamento de um curso de especialização em indústria 4.0. Não sei se ele está só aqui, se ele consegue falar. Acho que ele está sem microfone. Bom, de qualquer forma, então, muito obrigado, Renan e o Rodrigo. Obrigado. E vocês precisando de alguma coisa da gente também da universidade, nós estamos à disposição, tá? Não sei se vocês sabem lá, a gente tem disponibilidade de salas também para treinamento, essas coisas, a gente tem feito essa parceria com as empresas, né? Esse aí, quem gosta de falar muito dessa parte de parceria com as empresas é o professor Luiz, que não está aqui hoje no momento, ele parece que não pôde participar conosco hoje, mas ele é o coordenador do curso de mecatrônica e também ele é bastante entusiasta dessa relação com as empresas, né, de trazer esse conhecimento mais prático para dentro da academia também, sabe? Então, quem sabe a gente converse mais para frente aí, Fisch. Sim, pode passar meu contato para ele, vamos conversar, sim. Beleza. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais. Boa noite, obrigado. Tchau. Tchau, obrigado. Boa noite.